Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos que está agora vivendo esta fé, pessoas que estão me acompanhando, o retorno da leitura da Bíblia nesta manhã de quinta-feira. Você sabe que é com imenso prazer e satisfação que nós estamos aqui. Nós não vivemos do altar, nós temos uma vida aí de trabalho e também do altar. E por isso, não há uma frequência aqui em todas as manhãs da gente estar aqui com todos vocês. Mas, com a graça e a misericórdia de Deus, nós estamos retornando aqui com todos vocês. E vamos falar hoje de Abacuque. Nós vamos começar um livro hoje e já terminar Abacuque, porque Abacuque ele tem 3 capítulos e nós vamos explicar esses 3 capítulos para vocês hoje. E eu gostaria que no decorrer do dia você abrisse a sua Bíblia e lesse o livro de Abacuque, porque em cima dessas instruções que nós vamos falar aqui para você, eu tenho certeza que o nosso Deus, ele vai te abençoar, tá certo? O Abacuque significa abraço. Nós não temos muitas informações acerca deste profeta Abacuque, mas ele começa fazendo uma pergunta, ele tem um questionamento que todos nós, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos também ter esse questionamento e fazer também esta pergunta para Deus. Não é diferente, não. E muitos homens e mulheres de Deus fizeram também esta pergunta, tiveram também este questionamento acerca dessas coisas aqui que Abacuque ele perguntou para Deus. Então guarda isso, né? Que nós não somos diferentes, né? Nem homens, nem mulheres, nós não somos diferentes. Abacuque, ele falou assim, ó Deus, por que o mal prospera? Foi essa a pergunta que Asaf fez também no Salmo 73. Na verdade. Então aqui, vários personagens bíblicos fizeram também esta pergunta a Deus, por que o mal ele prospera? Então aqui ele vem sobre esse assunto e ele começa expressando aqui, ele tem essa dúvida que está dentro dele. Puxa, por que que o perverso, o maligno, ele prospera, né? Então, por que, ó Deus, esta injustiça? Então aqui ele questiona Deus e ele fala assim, até quando? Então a queixa, até quando? Ele tinha essa angústia no seu coração. Diz as escrituras sagradas que ele tinha essa angústia no coração dele. Ele não conseguia entender. Ele não conseguia, não passava nada na mente dele a não ser esse questionamento. Mas nós temos que confiar na soberania do nosso Deus. E aqui, quando nós pegamos as escrituras sagradas, que diz assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todos os lados. Ele falou, até quando? Até quando, Senhor? Aqui no verso 5 até o verso 6, vem aqui, está escrito assim, a resposta, acompanhe na sua Bíblia, a resposta de Deus. Deus, ele dá a resposta para esse questionamento de Abacuque. Olha só, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônicos e pasmem, pois os seus dias
farei algo em que não creriam se a vocês fossem contados. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Aí que a dúvida de Abacuque, ela aumentou mais ainda. Quando Deus respondeu para Abacuque e falou para ele: Abacuque, eu vou usar os babilônicos e eu vou dar terra para eles que nem pertence a eles. Então Abacuque falou assim: ó Deus, se o Senhor está disciplinando o povo de Judá, que está nos maus caminhos, como que o Senhor vai usar um povo da Babilônica que é pior do que o povo de Judá? Então, aqui no verso 5 e no verso 6, Deus ele responde e ele fala: eu vou usar os babilônicos como um instrumento de julgamento sobre Judá. A Babilônia, os babilônicos, eles vão ser um instrumento de julgamento sobre Judá. Aí, lá no verso 17, então isso vai trazer mais ainda, mais dúvida ao coração do profeta. Ele vai ficar indignado, desesperado. E ele vai falar: os babilônicos são mais cruéis, são mais ímpios do que o povo de Judá, ó Deus. E o Senhor vai usar esse povo. Então ele ficou com dúvida acerca de tudo isso. Então ele falou assim: eles estão andando de uma forma mais errada do que o povo de Judá. E o Senhor vai usar esse povo ainda que eles estão andando de uma forma errada, mais do que nós. Mais do que nós. Eu não estou entendendo, ó Deus. Olha que coisa gloriosa. Essa era a grande dúvida dele. O verso 12, eu gostaria até de ler aqui para vocês o verso 12, nesse estudo bíblico, que diz assim, ó: Senhor, tu não destes a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás? Senhor, olha só. Tu designastes esta nação para executar juízo, ó rocha? Determinastes que ela aplicasse castigo? Os teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Não podeis tolerar a maldade? Então por que tolerastes os perversos? Por que ficastes calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos por eles? Ó Deus, eu não estou entendendo. O Senhor ama a justiça. E por que aqui os perversos, como diz aqui a Bíblia, estão prevalecendo? Então essa era a grande dúvida. Por que o Senhor vai usar os babilônicos, que são piores do que o povo de Judá, se eles vivem na prática do pecado e o Senhor detesta o pecado? Então, Abacuque, ele ficou com essa grande dúvida. Nós temos que tomar muito cuidado, porque na falta de entendimento, nós criamos muitos questionamentos. Na luta, na dificuldade, você começa a criar um monte de coisas na cabeça e um monte de questionamentos, como Abacuque. Então, nós temos que confiar e acreditar na soberania de Deus. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que você não entende. Não é proibido você perguntar. Pergunta para Deus: ó Deus, eu não estou entendendo. Mas não cria dúvida no seu coração. Não é errado você perguntar: ó Deus, eu não estou entendendo os propósitos do Senhor. Teve um dia que as coisas estavam dando tudo errado e a gente fica indignado: eu não estou entendendo. Mas lá no final do dia, eu fui entender que o agir de Deus é grande, é poderoso. Creia na soberania de Deus. Tem coisas que eu e você não vamos entender. Nós não vamos entender.
Só creia na soberania. Não faça questionamentos. Por que isso? Por que ele? Por que ela? Por que ele tem vício e está assim prosperando? Por que vive uma vida errada e está assim? Porque não questione. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Não é pecado você perguntar. Não é pecado você falar, oh Deus, eu não estou entendendo. Clareia minha mente, me ajuda. É melhor do que colocar acusações sobre Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui no capítulo 2, diz assim, olha só, a resposta do Senhor, ele continua respondendo a Abacuque. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da minha queixa. Então o Senhor lhe respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Amém? Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreve, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Então, o capítulo 2 é a resposta de Deus para Abacuque. Então, porque a justiça será feita no tempo devido e também serão julgados, os ímpios serão julgados. Deus, é na hora certa, no tempo certo. Confia na soberania de Deus. Qual é a mensagem central aqui do capítulo 2 de Abacuque? O justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé. Então, o entendimento aqui é a fé. É muito forte. O ponto principal, importante, é a fé. Então, a reforma protestante começou assim. Se o evangelho chegou onde chegou, é por causa da revolta dos protestantes. É isso mesmo. Isso aqui é muito forte. Ele fala, o justo viverá pela fé. Então, esse é um texto aqui de Martinho Lutero que, para você meditar e para você crer, que fala sobre a fé. E isso aqui é muito importante. Eu, você, nós, você tem vivido pela fé? É muito forte. Tudo começou assim. O justo viverá pela fé. Você está nos acompanhando agora cedo. Sabe por quê? Porque existe uma fé dentro de você. Está aí camisa posta, muitas vezes tomando um cafezinho e ouvindo. O justo viverá pela fé. Aí ele falou, colocar-me-ei na minha torre de vigília. Não está escrito assim? Poxa vida, isso aqui é muito forte. Para mim ver a resposta. Muitas das vezes, nós queremos a resposta, tá aqui, ó, de Deus, mas a gente não se coloca em oração, a gente não vive pela fé, buscando essa resposta em Deus. A pessoa ela quer do jeito dela, não do jeito que Deus quer para ela. Então, quando nós vivemos pela fé, nós buscamos a resposta em Deus. E Deus vai fazer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Porque nós aqui vivemos pela fé. Não é do nosso jeito, mas é do jeito que Deus quer. Então, quando o capítulo 2 está aqui, é muito forte. Quando eu busco a resposta de Deus, não busque em pessoas. Porque em pessoas você não vai ter a resposta de Deus. Muitos fazem isso. Eles querem a aprovação de pessoas, a aprovação de A, de B, de C. Mas busque em Deus. Escreve a visão em tábuas. Tá aqui, escreve a visão. A visão tem que ser clara.
No versículo 4, ele está falando, a visão tem que ser clara. Ele diz assim, ó, escreve, o ímpio está envadecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé e por sua fidelidade. Pensei que eu estava lendo errado aqui, ó. Fidelidade. O justo vive pela fé e pela sua fidelidade. Seja fiel, porque Deus é fiel. E fiel foi aquele que fez a promessa. Então, o princípio de tudo, fundamento de tudo, é você viver pela fé. E que o dia que essa quinta-feira viva pela fé. A fé, ela remove montanhas. A fé faz acontecer o sobrenatural, aquilo que não existe. Viva, coloca a sua visão, espere em Deus, porque Deus, com certeza, ele vai te honrar. O capítulo 3, ele começa assim, o capítulo 3 de Abacuque, ele começa assim, a oração de Abacuque. Senhor, ouve falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ó Deus, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é poderoso, mas, meu Deus, faz nesse tempo também. Faz hoje também aquilo que o Senhor fez no passado. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que ressuscitou os mortos. Faz hoje a oração de Abacuque. Eu sei, ó Deus. Vem com a tua misericórdia. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é Deus. Então aqui ele está já manifestando a sua fé. No verso 5 diz assim, ó, no livro de Abacuque. Pragas iam diante deles. Doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das suas tendas de Cuxa, que tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como rios que estavam irados. Senhor, era contra os riachos de teu furor. Fui contra o mar, que a tua fúria transbordou, quando cavalgastes com os teus cavalos. É muito forte. Isso é algo glorioso. Então, Deus está aqui, ele está falando aqui acerca da grandeza, do poder de Deus. E ele é Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre. Ele faz essa oração forte. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, trancos e barrancos, eu confio no Senhor. O Senhor é Deus, tá aqui, o Senhor é o Todo-Poderoso. Meu Deus, nós não vivemos por vista. Tem uma canção que fala, ainda que não haja o fruto na vide, todavia me alegrarei. É por aí uma canção. Ainda que eu não vejo frutos na vide, ainda que eu não estou vendo nada, mas eu creio no Senhor, eu creio na tua grandeza e no teu poder. Medite nesses 3 capítulos do livro de Abacuque, que é muito forte. E nós vamos dar continuidade, manhã após manhã. E aqui eu esfrego as minhas mãos aqui com óleo de fogo, no nome de Jesus. Tá aqui, ó. O óleo de fogo, e eu declaro, no nome do Senhor Jesus, eu declaro que o seu dia seja um dia abençoado, que a sua vida, que até aquilo que era para dar errado, que venha dar certo, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, e amanhã, às 6:30 da manhã,
nós vamos dar continuidade aqui. Sabe qual livro? Esse livro aqui, ó, muito forte, de Sofonias. Tem aqui 1, 2, também tem 2, 3 capítulos e nós vamos começar e terminar também, tá certo? Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e até mais. Deus abençoe.